Gravar. Estão vendo minha tela? Sim, estou. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao webinar, Programa de Mobilidade que Impulsiona a Inovação. É o primeiro webinar do nosso Annual Meeting, nosso 15º. O ano que vem comemoraremos 15 anos. Estamos todos muito felizes. Nosso objetivo é compartilhar experiência, oportunidades que gerem colaboração e inovação Brasil-Suécia. Eu sou a Alessandra, né? Como eu disse, sou diretora executiva do CISP. Bom, vou pedir a gentileza, todo mundo com o microfone desligado durante a apresentação. Vocês podem colocar sua pergunta no chat, lá no final eu acabo respondendo, ou até esperar um pouquinho para colocar as perguntas, para não ficar encavalando e eu ficar meio perdida. Qual é a pergunta que eu não respondi? Ou, se vocês quiserem, no final a gente tem tempo, eu acho que eu vou falar mais ou menos uma meia hora de apresentação. Vocês podem levantar a mão, abrir o microfone, que vai ser bem legal. Vou mandar essa apresentação em PDF para vocês, também vai ficar gravado lá no canal do YouTube do CISB. Até sexta-feira vai estar disponível ou antes, mas vocês vão receber tudo por e-mail essa informação, tá bom? Bom, essa é a agenda, tá? Desculpa, mas todos os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português. Eu tenho, assim, 90% do meu conteúdo em inglês, não vale a pena traduzir, não vale a pena nem passar por inteligência artificial, que eu vou demorar tanto tempo para corrigir, mas vamos lá tocando. Eu vou falar sobre o Programa de Mobilidade, CNPq, SES e SAAB. Depois eu vou falar da conexão do Programa de Mobilidade com outro programa que a gente também administra, do Professor Chair. Acho que é interessante vocês entenderem a correlação e como ele está sendo aproveitado por outro programa. Vou fazer uma conclusão aí, chegando na cooperação Brasil-Suécia em aeronáutica, né? E quanto esse programa de mobilidade tem sido importante e representado muito na cooperação. O impacto do programa, né? Que seria mais ou menos uma conclusão, e depois a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Bom, sobre o CISB. Nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, focada na implementação de parcerias de pesquisa, tecnologia e inovação, fundado em maio de 2011. Estamos em São Paulo. Consideramos que é uma organização simples, agile e lean. Somos 2 funcionários, estagiário e alguns consultores, dependendo os projetos que eu tenha, e baseada no conceito da hélice tripla. Bom, o que nós fazemos? Nós temos pontos que fomentam a colaboração Brasil-Suécia, conectamos pessoas, organizações da Suécia e do Brasil e de outros países também, por meio de eventos, webinars. Hoje temos um exemplo aqui. Atraímos muitas ideias de projeto que estão potencialmente alinhadas com os nossos associados. Lembra que a gente é uma associação e não somente um escritório de projetos, tá? Identificando oportunidades de financiamento para projetos conjuntos, principalmente para os nossos associados. Facilitamos corporate venture em ambos lados, que é a conexão entre startup brasileira e corporação sueca, grandes empresas, e ao contrário, startups suecas, em parceria com uma plataforma sueca, que venham ao Brasil com grandes corporações. Promovemos também missões, programas de imersão na Suécia ou no Brasil. E com certeza disseminamos oportunidades relevantes para a cooperação, como que eu vou estar falando hoje. Em suma, eu acho que nós somos um facilitador. Bom, quem são nossos associados e parceiros? Aqui do lado esquerdo você pode ver nossos associados, Ericsson, Saab, Vale, empresas grandes, várias universidades suecas, as maiores, né, as principalmente na área de engenharia, que é Chalmers, Linköping, KTH, Lund, quem mais? Karolinska na área de Life Science, também nosso associado a gente tem trabalhado, Luleå, lá no norte da Suécia, Halmstad, UITA, por aí vai. Aqui do lado direito, muitos parceiros, sem eles não seria possível a gente realizar tantas atividades ao longo dessa nossa jornada. Muito obrigada, parceiros. E o CNPq é um grande parceiro, vocês vão ver durante a apresentação. Bom, aqui é um pouquinho de números sobre o CISB. Nós já realizamos 6 estudos
pré-estudos, que chamamos, normalmente para entender a gente fala assim, como é que está o landscape de R&D Innovation, quer seja em alguns temas específicos de pesquisa, principalmente da aeronáutica e inteligência artificial, a gente fez muita coisa, isso é por contrato, tá? Sempre demanda tem vindo muito do lado sueco para a gente fazer isso. A nível de treinamento ou missões, já organizamos 14, já é um bom número. Anualmente foram 14, hoje está começando o 15º, muito feliz, mais de 400 eventos. O nosso principal evento do ano é o Workshop Brasil-Suécia em Aeronáutica. Já foram 14 edições, a última edição foi no dia 8 de outubro, não, dia 7 de outubro em Estocolmo, agora. Que mais? A nível do Professor Chair, que eu comentei anteriormente, nós temos 5 cátedras, eu vou falar um pouquinho também. Que mais? De bolsas, deixa eu aqui, ver se fica melhor. Bolsas dentro do programa de mobilidade CNPq, se sabe, já foram 75, não contempladas, mas que foram executadas, porque o número é um pouco maior e durante esse tempo, durante a chamada, sempre acontece alguma coisa que um bolsista não pode ir, ou porque fica doente, escolheu outro país, N motivos. Por exemplo, na última chamada teve um bolsista que não assumiu porque ele passou no concurso. Era um caso de sanduíche, tá? Então o número contemplado foi muito maior, mas o que realmente executou foram 75, tá? A gente também tem um outro programa que oferece bolsas de uma semana, né, viagens curtas de uma semana para pesquisadores ou para startups, mas eu não vou explorar muito isso no webinar. Isso aqui eu exploro bem no webinar de sexta-feira, que a gente vai ter uma chamada para startups, tá bom? Sobre o programa de mobilidade em questão, que é o nosso motivo aqui no nosso webinar. Bom, a gente tem uma parceria CNPq-CISB, que foi assinado um memorando de entendimento em setembro de 2011, tá? Debaixo desse memorando de entendimento, foi assinado um plano de trabalho, lá na época do Ciências Sem Fronteiras, março de 2012, onde o CNPq, CISB e SAAB montaram um plano de trabalho ofertando 100 bolsas no âmbito do Ciências Sem Fronteiras de pós-graduação, pós-doc ou sanduíche. Nós realizamos 4 chamadas no Ciências Sem Fronteiras. Aí o Ciências Sem Fronteiras acaba em 2017. A gente continua a negociação com o CNPq, já era um programa muito bem reconhecido, embora o tamanho dele não seja muito grande, não tenha sido grande, como, por exemplo, o da Vale, que foi gigantesco, e outras empresas como o Ciências Sem Fronteiras. Nós conseguimos renovar esse plano de trabalho em março de 2018, dessa vez contemplando 50 bolsas, 10 bolsas por ano, e já oferecendo bolsas de estudos, né, para pós-graduação, e também esse programa de viagens de uma semana. Ele foi renovado, teve sucesso, vocês vão ver os resultados aqui ao longo da apresentação, e assinamos o terceiro plano de trabalho em novembro de 2022, que é o que está em vigor, tá? Então, aqui do lado direito, o que que acontece? A gente tem chamada conjunta, CNPq CIS sabe, ou ela sai com o nome de MCTI na frente, CNPq CIS sabe, uma chamada por ano, são 10 bolsas de pós-graduação, ou sanduíche, ou PD, geralmente são 7 PD, né, pós-doc, que é ofertado, e 3 sanduíche, esse é o nosso histórico. E o que é interessante vocês saberem, né? Dentro lá do acordo, quando você é contemplado, você recebe o pacote normal do CNPq, né? A bolsa, mais o recurso para ir para a Suécia, viagem, o recurso do plano de saúde, né? Do seguro-saúde, uma bolsa a mais como para a questão de mudança, e a SAB complementa em 50% a bolsa do CNPq. Então fica uma bolsa bem legal, bem atrativa para quem é contemplado. Tá? E a gente acha que é um programa assim, bem diferenciado. Se você falar com o CNPq, é mega diferenciado a nível financeiro, mas não só financeiro. É interessante vocês acompanharem os resultados, né? E por que que essa empresa, sabe, resolveu ter esse acordo e trabalha dessa maneira o programa de mobilidade, montando sua rede de pesquisa, tá bom? Aqui do lado direito você vê os valores certinho e a bolsa em SEC, que é estipulado pelo CNPq, né? Que é coroa sueca. E qual é o meu papel? Eu sou intermediário aí nessa relação, o CISB, tanto na questão de promoção, né, como negociação com o CNPq, como quem paga em nome da SAAB é o CISB, e nós pagamos aqui
no Brasil para o bolsista que está na Suécia. O bolsista que vai para a Suécia não recebe na Suécia, ele recebe na sua conta bancária aqui no Brasil. Até o momento, nós já tivemos 10 chamadas conjuntas, 75 contemplados e que foram à Suécia. Os próximos 5 estão em janeiro. Então, esse ano tem 9 lá, né, no ano de 2025. E a partir de janeiro tem mais 5 chegando da 10ª chamada. Geralmente, um ano na Suécia, são poucos que ficam menos do que um ano, tá? 95% ficaram um ano. Alguns casos conseguiram até extensão. Teve casos de extensão de 3 meses, de 6 meses, um ano, mas recentemente não tem tido muito sucesso ou extensão, não. Uma grande rede de pesquisa foi estabelecida, muitas publicações, e essa rede de pesquisa, esses pesquisadores, muitas vezes é o início, né, do que a gente chama de projetos conjuntos, de consórcios 2x2, tá? E temos muito spillover effects, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. A origem. Esses 75 pesquisadores são de 25 diferentes universidades no Brasil. A gente tem isso muito bem mapeado. E foram para 11 diferentes universidades ou institutos de pesquisa na Suécia, tá? Bom, aqui eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que nós fizemos em junho de 2003 com pesquisadores da primeira chamada até a sexta, para vocês entenderem os resultados do programa, tanto numa questão acadêmica de publicações, também com a questão da trajetória profissional dos pesquisadores, e acho muito interessante, tá? Foram pesquisados 44 pesquisadores, nós conseguimos atualizar, né, os nossos contatos no final de 42. Lembrei o seguinte, se o programa começou em 2011, eu tive pesquisador que passou o ano de 2012 lá, 2013, ou seja, já fazia muito tempo e teve alguns que eu encontrei fora do país, tá? Mas responderam à pesquisa. Então, a gente considera que teve um bom nível de respostas, eu obtive 26% de resposta, 67%. E foi mais ou menos durante 30 dias. Acho que se eu tivesse ficado um pouquinho mais, eu teria conseguido até um índice de resposta maior. Mas para a pesquisa, o objetivo, acho que muito bom. Quais foram os nossos findings? Todos reportaram um grande número de artigos conjuntos publicados, de conferências que eles participaram, tanto na Suécia e em outros países, oriundo desse projeto que eles realizaram na Suécia. A maioria afirmou que o programa foi super importante, fundamental no seu treinamento profissional, que é um dos objetivos do programa de mobilidade do CNPq. A gente teve evidência de algumas patentes registradas a partir do projeto que eles realizaram na Suécia. Uma startup foi criada, a gente fica muito feliz, tá? Por uma das pesquisadoras, uma pesquisadora mulher. E naquele tempo, em junho de 2023, 80% deles informaram que ainda tinham um relacionamento com os seus contatos na Suécia, seus hosts, e com o network que ele obteve lá, que não é somente universitário de pesquisa, mas também da SAAB, né? Porque quando você é aprovado no programa, você tem um supervisor da SAAB, tá? Que tem que dar uma carta de aprovação do seu projeto, participa da comissão lá, da aprovação e te acompanha ao longo do tempo e também assina o seu reporte para o CISB, que é necessário. E 57% deles ainda afirmaram que eles continuaram os projetos de pesquisa quando eles retornaram ao Brasil. Ou seja, está formando rede, tem continuidade, tem projeto e desdobramento. Era esse o objetivo que nós tínhamos, não só o CISB, como a SAAB. Ao próximo. Aqui só um pouquinho os números, mas ele está até relativamente desatualizado, mas é para vocês terem uma ideia da geografia, né? Das instituições envolvidas dos dois lados. Aqui tem os casos de sucesso, tá? Eu vou falar de 3. A professora Emília Villani, atualmente ela é a vice-reitora do ITA. Ela foi contemplada na primeira chamada, em 2012. Ela ficou na Chalmers. Ela relata muitos projetos, muitos artigos lá, oriundos da pesquisa dela. Ela participou de alguns projetos de consórcio, principalmente lá da chamada FINEP Vinova de 2016, e do HMI Project, que é um projeto do Edelman Study, depois eu falo um pouquinho da cooperação.
Ela é o ponto de contato da cooperação do lado brasileiro, que coordena a cooperação na aeronáutica. Então, acho que ela teve muito bom desdobramento para a carreira dela, trajetória profissional. Como a Emília sempre diz, ela fez a pós-graduação no lugar certo, tá? Então, foram muitos efeitos e spillovers, aí na carreira da professora Emília. O segundo destaque é o professor Luiz Gonzaga, que já se aposentou do ITA. Atualmente ele é diretor do Senai, lá Instituto na área de laser em Santa Catarina, tá? O que foi legal lá da pesquisa dele, ele foi da quarta chamada, tá? Ele fundou o Human Factor in Aeronautics Lab, UMAER, tanto em Linköping, como ele catalisou a formação desse laboratório lá, como aqui no ITA quando ele retornou, que já era um projeto dele quando ele fez a submissão. E depois esse projeto acaba sendo integrado num projeto chamado CIVO, lá no ITA, e que gerou um centro de pesquisa, um CPE lá de engenharia, com recursos da FAPESP, né, ITA Embraer FAPESP, que é o Fly Move hoje. Então a gente tem que ver assim a trajetória, né, do Gonzaga, o efeito e aonde culminou isso, que é a geração do Fly Move, tá bom? Temos também o professor Danilo Carastan, da quarta chamada também, da Federal do ABC. É bem legal, porque como ele trabalha na área de grafeno, compósitos, é muito mais transversal a nível de indústria, não somente aeronáutica. Ele tem trabalhado na área de aeronáutica, ele fez pós-doc na Chalmers, mas trabalha com a Linköping também. Com a Saab, teve uma startup em um dos projetos dele, e ele trabalha com uma agenda estratégica na Suécia chamada Seal Grafen, né, na área de grafeno. A Suécia também é produtora de grafeno, assim como no Brasil. Então, tem muita pesquisa nessa área. A gente tem organizado junto alguns workshops na área de compósitos. Aqui a gente tem uma marca do último workshop conjunto que a gente fez no mês de março. É outro caso de sucesso, tá? Bom, aqui a gente tem a conclusão e algumas observações, tanto do lado do CNPq, como do lado do CISB, do lado da SAB, de comum acordo, sobre o programa de mobilidade ali. A gente está falando de agosto, setembro de 2023, né? O programa, ele tem tido uma dinâmica e uma visão de longo prazo, tá? Eu me lembro muito bem quando a gente começou esse programa, o objetivo era montar uma rede de pesquisa, levar bons pesquisadores de diferentes universidades, diferentes regiões, à Suécia, conhecer o ecossistema, entender como se trabalha a colaboração universidade-empresa e retornar ao Brasil, montar essa rede para que isso continuasse e evoluísse para algo maior. E foi o que aconteceu, tá? A gente também observa a disseminação de conhecimento e o impacto do programa de uma forma geral no nosso ecossistema de inovação. As evidências, a gente tem o UMAE, né, laboratório que foi criado e que acaba culminando como FlyMove, o BodyNet Network, que é um espelho do Swedish Aerospace Research Center, chamado SARC, também. A Emília é uma das fundadoras, o professor Simini, que também foi nosso bolsista da segunda chamada, mas o professor Vitor Denedri da UFSC, então, entre os fundadores dessa rede, que tem bastante relação com a Suécia, eles têm um bom programa de atividades SARC-BodyNet chamado, e também projetos bilaterais. Sem dúvida nenhuma, esses pesquisadores são embaixadores do programa, eles formaram uma comunidade bilateral, né, por meio de seus projetos, colaboração e várias atividades conjuntas. Tivemos até competição Brasil-Suécia na área de drones, de enxames, bem legal, organizada por eles, tá? Na visão da SAB, é legal a gente pegar a visão de uma empresa. Esse tipo de programa é fundamental para a colaboração universidade-empresa e com o Brasil, principalmente como eles consideraram como uma mola inicial, né, uma engrenagem inicial para conhecer os nossos pesquisadores, as universidades, os temas que trabalham, para ver se tinha sinergia com a empresa, né? E a SAB sempre diz que o interessante é que eles ficassem um ano na Suécia, entendessem como era a colaboração universidade-empresa, como a SAB trabalhava com as universidades, na evolução do TRL, que isso era muito importante, principalmente quando você volta ao Brasil, né? O programa gerou conexão para eles com pesquisadores de ponta no Brasil, né? Com uma perspectiva de longo prazo.
Pode ser em áreas novas, que grafeno também era uma área nova quando começou com o professor Danilo, que foi o primeiro, ou em áreas mesmo já estabelecidas como a aerodinâmica, tá? Aí o último tópico é relativo ao dinamismo do programa, porque a gente acabou migrando dentro desse programa para ter bolsas de uma semana, tá? Que é interessante tanto para aumentar essa comunidade, financiar pesquisadores indo à Suécia, ficar uma semana com novas ideias de projetos, um programa de visita. Recentemente, a gente financiou 6 pesquisadores para irem no Aerospace Technology Conference. Eu tenho um webinar com eles na quinta-feira à tarde, onde eles vão contar como foi os findings, né, que eles viram no congresso, foram financiados por meio desse programa. Então, ele tem uma dinâmica própria e que isso foi o aprendizado ao longo do tempo, tá? Se vocês quiserem saber mais, esse case esse estudo que nós fizemos, ele faz parte do livro A História da Inovação do Brasil, coordenado pelo Luiz Frade. Foram 42 coautores. O CISB foi convidado, CNI e Enrich, dentro do capítulo, né, de Cooperação Internacional para a Inovação. E esse case é o case 2. Lá vocês vão ver em detalhe o programa, não só 3 casos de sucesso, como eu mostrei a Emília, o Gonzaga e o Danilo, tem 9, tá? Bem legal, eu recomendo que vocês baixem o livro, aqui está o link, e lá tem toda a história contada. O que para a gente também foi um grande reconhecimento. O programa de mobilidade versus o programa de cátedras, tá? Aqui no meu escritório de projetos, eu também tenho um programa com a Saab e com financiado por Saab, Vinova, o lado sueco, né? Para professores suecos virem ao Brasil desde 2015 que foi assinado isso, né? Para assegurar que eles viessem ao Brasil regularmente, 2, 3 viagens por ano, no máximo 60 dias. São professores, os 4 primeiros, o host oficial foi o ITA, e o último agora que chegou, que é o da Saab, a última cátedra, juntamente com o Ericsson, já é inteligência artificial e autonomia. Ele não tem um host oficial, ele permeia por todo o ecossistema de inovação, com o apoio do CISB, mas eles têm algumas tarefas lá desde o começo, né? Eles tinham que ter pesquisa bilateral, tinham que dar aula. Vamos lembrar que 2015 era uma época que o ITA estava ampliando, né? Dobrando de tamanho. Precisava dessa experiência internacional de professores dando aula, então foi uma boa ferramenta para o ITA. E também eles tinham que nos apoiar e fomentar a cooperação bilateral em aeronáutica. E também estender o escopo dos professores, né? Não só em aeronáutica, mas em outras áreas, em outras atividades. Eles fizeram muito bem. Há vários casos, por exemplo. O professor Dan hoje em dia está fazendo, junto com a Caroline, o workshop Life Science em AI, um exemplo. Tem um workshop em fluidos de força, com Santa Catarina aqui, que o professor Vitor já está na 8ª edição. E por aí vai. E o que é legal, vários bolsistas do programa CNPq sabe, eles estão debaixo do guarda-chuva do professor Chair, porque eles acabam sendo um mecanismo super interessante, né, de aplicar. O professor vem regularmente aqui no Brasil, já conversa com potencial aluno de doutorado ou algum professor de pós-doc para irem para a Suécia e ficarem no grupo deles lá por um tempo. Sem dúvida nenhuma, acaba sendo complementar. Aqui é só uma foto de alguns projetos que eles têm, eu coloquei até os principais, os últimos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó, o professor Danilo Carastan, da UFABC, tem relacionamento com o Ragnar, que no começo ele começou colaboração muito grande com o ITA, mas acabou se desenvolvendo maior ainda com o professor Danilo, da Federal do ABC. O Ragnar, foi o host do Matheus. O Matheus defende a tese a semana que vem aqui no Brasil. O Ragnar vai estar aqui com a gente. É só um exemplo. O Ragnar foi host de 2 do programa. O professor Peter, acho que é o recordista. Ele foi host de 8 dos 75 contemplados, porque ele não tem só essa pesquisa junto com a conjunta com a UFSC, CERT e a professora Emília na área de sistemas atuadores, tá? Isso daqui é um projeto que ele tem há quase 14 anos já.
Então, foram muitos, em diferentes pacotes de trabalho, aí no desenvolvimento dessa tecnologia, na evolução do TRL. Esse aqui de baixo, esse já terminou, mas eu tinha essa foto que é do professor Thomas, junto com o professor Catalano, que hoje em dia é o diretor da USP-ESC, e teve um bolsista envolvido. E o que é legal vocês verem também, que em todos esses projetos, são projetos bilaterais, mas que têm o envolvimento da empresa. Ó, sabe, está aqui, GKN, quando você olha aqui, a SAB também. Esse último aqui também é outro muito interessante na área de Laminar Flow, que é a especialidade do professor Dan Henningson, e o host dele é o professor André Cavalieri, do ITA, que hoje em dia é o pró-reitor de pesquisa. Esse aqui também, muita coisa aconteceu, tá? Ao longo desses últimos 10 anos. O professor Dan e o grupo dele lá na Suécia já hospedou 9 pesquisadores de pós-graduação, entre pós-doc e sanduíche, 4 foram dos nossos programas e outros foram de outras bolsas, de CAPES ou FAPESP, dependendo do momento, se tinha nossa chamada aberta ou se tinha outro projeto que o grupo do André Cavalieri conseguiu recursos com bolsas disponíveis e tem uma grande mobilidade de pesquisadores da Suécia para o Brasil e do Brasil para a Suécia nessa área, tá bom? Bom, sem dúvida nenhuma, vou falar um pouquinho da cooperação Brasil-Suécia em aeronáutica, como isso se encaixa, tá? Aqui é a visão de longo prazo da cooperação em aeronáutica. Quando começa essa história? Brasil e Suécia têm um MOU em cooperação e inovação, assinado em 2009. Um novo acordo Brasil-Suécia, uma parceria estratégica, né, foi assinado em 2015. Foi o ano que foi inaugurado aquilo que a gente chama High Level Group em Aeronautics, para coordenar essa cooperação. E o que é essa cooperação? Aqui, ó, vocês podem ver o Dripping, o desenvolvimento do Dripping em 2 lugares e por aí vai o futuro. É exatamente esse esforço, pesquisa e tecnologia Brasil-Suécia, tá? A gente trabalha aqui, né, nesse algo em paralelo que a gente acredita que, numa visão de longo prazo, pode ser unido, né? E pode gerar um futuro projeto conjunto muito grande Brasil-Suécia. São muitos projetos que existem, são 6 grandes projetos dentro do que a gente chama Air Domain Study, que começaram em 2018, tá? Tem financiamento do lado brasileiro da FINEP e de outras instituições, e do lado sueco da Vinova, principalmente, e das Forças Armadas suecas, tá? Do Ministério da Defesa do lado de lá. O CISB está aqui, a gente participa desde organização dos workshops, coorganização, montagem de rede, engajamento de rede. O nosso programa aqui de mobilidade, ele tem sido muito utilizado quando você fala no Air Domain Study, porque um pesquisador indo à Suécia pode ser um pacote de trabalho de um dos projetos. A gente tem um exemplo do próximo ano, o Nicolas, que está indo fazer PDE pelo ITA, ele está dentro de um desses projetos e o projeto de pós-doc dele exatamente é um dos pacotes de trabalho do Air Domain Study. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas as coisas se conectam por aqui, tá bom? Bom, aqui a gente pode ver o impacto. Sem dúvida nenhuma, para mim, tem acelerado a cooperação Brasil-Suécia em inovação. A gente gerou uma comunidade bilateral, né, que fortalece uma rede de pesquisa, né, não só Brasil-Suécia, mas eu acho que mundial, tá? A gente teve um extensivo portfólio de projetos gerado a partir de, como a gente sempre fala, a partir de bolsas, conexões, um ano na Suécia, continuidade, estímulo, engajamento. São projetos conjuntos de TRL 3 e 4, ou o Domain Study, que é um pouquinho mais na frente, mas com uma rede muito maior em cada um dos projetos, e por aí vai. Muita publicação, participação em conferência, artigos, patentes. A gente também teve os side effects e os spillovers, que vocês puderam ver ali pelo casos de sucesso lá da Emília, do Gonzaga e do professor Danilo, tá? E também isso daqui pode ser um modelo que pode ser replicado para outras áreas, tá? Como Life Science. Atualmente eu tenho um diálogo bem grande com 2 empresas enormes, medtechs suecas, que consideram isso um modelo de sucesso e querem replicar isso, né? Para, no começo, montar sua rede, irem à Suécia, fazer pesquisa conjunta com a empresa, gerar conhecimento,
conhecimento que pode ser aplicado, desenvolvimento de tecnologia e por aí vai. E também a gente olha a questão de atração de talentos, que sempre é um mecanismo importante. Aqui do lado eu coloquei algumas fotinhos. A gente teve agora em outubro a Semana de Inovação da Suécia, do Brasil, lá na Suécia, organizada pela nossa embaixada em Estocolmo, né? Foi 6 a 9 de outubro. O primeiro aqui é o secretário Daniel Almeida, do MCTI, que foi o líder da delegação brasileira. A segunda é a seu counterpart, né, que é a Sara Modig, a secretária de Estado do Ministério de Clima e Empreendedorismo, que é o contratipo do MCTI. Olha que nome diferente. Aqui a gente tem a professora Emília, tá? Esse case da aeronáutica é um caso de sucesso. Ela foi lá contar essa história, que começa a história da cooperação, como ela muito bem colocou, né? A cooperação culmina num grande portfólio de projetos que começaram com bolsas de uma semana, bolsas de um ano, com pessoas, com embaixadores, e que foi muito uma cooperação bottom-up, tá? Até montar aquele grupo de alto nível em 2015 e conseguir recursos para montar um portfólio de projeto grande. Em 2017, começar o Web Domain Study, onde já tem projetos que estão na terceira fase, tá? E aqui, por último, como eu falei, a gente também financia os pesquisadores uma semana. É a fotinho dos pesquisadores que foram no Aerospace Technology Congress. Tem uma brincadeira, né? Tinha mais ou menos muita gente lá. A segunda maior delegação era de pesquisadores brasileiras. A primeira era da SAB, que são, que era o pessoal da Suécia. Então a gente estava muito bem representado. Acho que tinham 23 brasileiros lá. Então isso prova mesmo como a rede é muito forte, como eles colaboram com o lado sueco, porque a grande maioria deles tinha paper conjunto com pesquisadores suecos. E a gente considera que o programa nosso de mobilidade foi fundamental para isso. Bom, falando sobre o programa, para vocês entenderem qual é o meu papel do CISB, né? Porque esse programa está aberto para a gente conversar com outras grandes empresas que queiram ter um programa semelhante. Esse é o meu objetivo, né? Eu tenho diálogo com algumas suecas, mas podem ser empresas brasileiras também que tenham interesse. E aí, como eu digo, vamos marcar uma conversa um dia desses para entender qual é a burocracia, qual é o custo, qual é o investimento, quanto é o tempo, né? Qual tem sido meu papel junto aí no programa. Eu negocio a chamada com o CNPq com a SAB, né? Eu faço o pedido oficial, o cronograma, as áreas temáticas são sempre definidas pela SAB, o CNPq não opina sobre isso, né? E mesmo a questão de chamada, a chamada sempre tem melhorias no texto. A gente tem uma melhoria que vem para a próxima chamada, que deve ser lançada agora em dezembro, início de janeiro, a nossa 11ª. A gente trabalha muito no marketing, promovendo a chamada. A gente tem um hot site, a gente tem uma campanha de mídia social, a gente faz scout com grupos targets pelos temas de cada chamada mesmo, convidando a participar da chamada. Quem conhece o CISB já sabe que há muito tempo a gente está aí nessa trilha, nessa jornada. Eu, mais ou menos, no nosso mail, a gente tem 350 diferentes grupos de pesquisa no Brasil que são target, que a gente gostaria de receber propostas, submissões no programa. Realizo vários webinars e também, para aplicar no programa, você tem que ter uma carta de um supervisor da SAB assinado. Para isso, você manda um draft para a gente, uma versão inicial do projeto. Eu tenho um ponto de contato da SAB para tentar conseguir um supervisor que faça um diálogo com você, que concorde ou não com esse projeto, modifique, por aí vai, ou também para achar um host em algumas das universidades, tá bom? Que mais? No processo de avaliação, eu entrevisto todos. Atualmente a entrevista é CIS e CNPq, todos que são contemplados foram entrevistados, tá? Também coordeno o comitê para tomada de decisão CNPq, sabe? Depois isso é validado pela diretoria do CNPq. E daí na implementação, essa é bem a minha parte, né? Assim que saem os resultados, a gente faz um icebreaker para todos se conhecerem, montamos um WhatsApp para eles trocarem suas dúvidas, questões de obtenção de visto, por aí vai. É bem legal, porque eles interagem bastante, um aprende com o outro. Sempre tem bolsistas que estão lá na Suécia esse ano que participam do grupo de quem está indo, para um ajudar o outro. O brasileiro é demais, né? E, como eu falei, para receber a bolsa, né, esse apoio de 50% da SAB, é um termo de concessão assinado com o CISV. Então, eu cuido de toda essa burocracia
e também faço o follow-up de quando eles iniciam da Suécia e aviso os professores suecos, aviso a Saab, por aí vai, para eles serem muito bem recebidos, dá tudo em ordem. E eles entregam para a gente dois relatórios, uma metade do tempo na Suécia e um no final. E também faço a administração dos pagamentos, que eles recebem as bolsas da Saab a cada 3 meses, tá bom? Se alguma empresa tiver interesse em ter um programa desse, eu estou super aberta para a gente conversar, tá? Vai ser um grande prazer. Esse foi o nosso primeiro evento. A gente ainda tem mais 3 eventos aqui do Annual Meeting. Amanhã tem esses pesquisadores do programa falando especificamente sobre suas experiências, benefícios, o lado pessoal, o lado profissional, que já é um pré-market da próxima chamada. Na quinta-feira, tem os 6 pesquisadores que foram lá no Swedish Aerospace Technology Conference, que eles vão contar um pouco aí para a nossa comunidade o que eles viram, os principais insights, acho que é legal. Quem não foi, participe, acho que é importante, porque é uma visão bem particular dos 6 que foram, acho que é interessante. E na sexta-feira, a gente vai ter a chamada para startups, tá? A previsão é ter uma nova delegação de startups em abril de 2026 na Suécia. Bom, era isso que eu tinha para falar. Vamos lá ver. Muito obrigada aí por me ouvirem. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. E agora a gente abre para perguntas. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Alguém tem uma pergunta? É um número. Se quiser abrir o microfone, por favor. Boa tarde, Alessandra. É o Cláudio. Última webinar eu participei, foi no dia 14 de março, né? E o tempo estava bastante curto para entrar em contato com algum professor que tivesse interesse em fazer pesquisa. E essa ajuda, né, que seria de fazer o contato entre um professor da Suécia ou mesmo lá dentro da Saab, para mim seria bastante importante. Meu interesse era participar um pós-doc, né? Tá? Isso, isso ainda está, né, nessa exposição dessa interação tua entre o pesquisador lá na Suécia e o pesquisador aqui no Brasil, ainda há esse link? Sim, como eu te disse, é Cláudio, né? É Cláudio, isso? Isso, Cláudio. Ó, como eu te disse, a próxima chamada ela vai ser aberta dezembro ou janeiro, e deve fechar em abril, tá? A gente tem uma questão que a gente tem sofrido nos últimos anos, por causa das nossas férias de verão, fechando em março, logo após o carnaval, tem um aprendizado aí que não é o melhor cronograma, né? Então a gente aprendeu um pouquinho, CNPq vocês sabem, então você tem que esperar a próxima chamada abrir mesmo, tá? Acompanha na mídia social aí que você vai ver o lançamento, e-mail marketing, você vai estar no nosso mailing, né? Tendo se inscrito. Então, esse é um dos papéis do CISO mesmo. Você tendo interesse, a gente tem um template, você manda lá um draft, uma versão inicial do seu projeto, que seu projeto vai para o meu ponto de contato na Saab para analisar se tem interesse ou não. Tendo interesse, vai indicar um supervisor que é dessa área temática. Muitas vezes o supervisor vai interagir com você, modificar, dar sugestões. E ele também, a Saab trabalha por cluster e esses clusters com as universidades pesquisadoras nesses temas, né? Provavelmente, se você não tiver, ele te indica quem pode ser um possível host numa universidade sueca, tá? Então, esse é o meu papel. Aguarde a nova chamada. A chamada abrindo, a gente vai estar disponível, a gente vai fazer um webinar específico para isso, tá bom? Ok, obrigado. Vou Ótimo, tentar entrar em contato contigo. ótimo. Cristiano, você levantou a mão? Levantei, boa tarde. Eu só esqueci seu nome. Alessandra, Alessandra, tudo bem? Alessandra, eu tenho 3 dúvidas, tá? diga. A primeira dúvida é que em 2024 abriu aquela chamada 14 para startups brasileiras apresentarem eh, inteligência artificial para domínio aéreo, né? É Eu, domínio. gost- Isso. isso, eu gostaria de saber se ela vai se repetir nessa chamada de 2026. Eu não sei se vai ser a mesma área temática, né? Posso Isso. responder? Tem mais, é que eu tenho 3. Não, é que eu também tenho que. Vamos lá, você pergunta uma, eu posso responder, senão eu vou Isso. esquecer. Não, pode Ótimo. sim. Bom, eu acho que vai ser um pouco diferente.
tá? Porque a nossa ideia esse ano, a gente vai ter a chamada em duas etapas. Primeiro vai ter uma questão online, vai ter um filtro das pré-selecionadas, com uma reunião online com a SAAB para fazer um funil, para depois definirem as que vão em abril, tá? Os temas ainda estão a ser confirmados, porque a gente vai ser para a área de defesa, aeronáutica e defesa, forte em defesa, e a gente quer que essa startup, as que vão à Suécia, tenham chance de ser aceleradas por um hub na Suécia, lá em Linköping. Então vai ser um pouco diferente, por isso que eu vou demorar um pouquinho mais esse ano, mas acompanhe o CISB. A gente vai ter, assim, essa é a novidade, vai ser diferente para o próximo ano, que a gente acredita que vai ser, talvez a delegação seja bem menor, mas que pode gerar, ter um impacto muito maior. Então eu estou em negociação, tá bom? Ah, perfeito, Ótimo. Vamos perfeito. lá, segunda pergunta. A segunda pergunta é: o CISB, ele cumpre esse acordo das ODS, que é o Acordo 9 de Inovação, que é um país desenvolvido trabalha em colaboração com países em desenvolvimento para inovação. É como se fosse uma transferência tecnológica. Não, eu não sou uma entidade de governo, eu sou uma associação privada sem fins lucrativos. Essas iniciativas que eu tenho é como se eu tivesse um escritório de projeto. Ah, Tá? Eu perfeito. não faço parte de transferência de tecnologia, né? Então, pensa o seguinte: eu tenho esse programa de bolsas juntamente com a SAAB e o CNPq. Eu tenho um programa de cátedra com a SAAB. Agora eu tenho outras cátedras com SAAB e com o Ericsson. Então, a gente quer crescer. Eu quero ter esse programa de mobilidade na ótica do CNPq. É um programa de sucesso, ele quer ampliar, mas com outras empresas, tá? E quem está trabalhando para isso é o CISB. Então, tenho diálogo com duas empresas na área de equipamentos e tratamento de câncer na Suécia que têm interesse em replicar, tá bom? Mas eu não estou debaixo de um acordo de cooperação, eu não sou uma instituição do governo. Ah, perfeito. Respondi? Respondeu. Diga. A última Tá? é quase isso, mas é que, por exemplo, quando tem os acordos de offset, e quando você quer uma transferência tecnológica de alguma ferramenta, né, você cria um memorando, então a empresa estrangeira escolhe uma empresa nacional, e aí depois você escolhe uma universidade para receber essa tecnologia, né, ou o ITA, Sim. ou alguma universidade nesse local. Então vocês não fazem a ponte entre a empresa estrangeira e a empresa nacional para os acordos de offset. Não, não faço. Isso é feito diretamente entre a empresa sueca e a Copac. A Copac é que define, Perfeito. é quem assina o acordo. Há Nossa. uma grande negociação, mas isso é o governo brasileiro que negocia isso diretamente com o governo sueco e no caso da SAAB. Eu sei como funciona, exatamente são eles Uhum. que definem, né? Mas não me envolvo com isso. Meu recurso que vem para projeto aqui, no caso da mobilidade, não é recurso do offset, mesmo que seja direto ou indireto. É algo à parte, que é exatamente aquela trilha que você viu, né? Aquela seta. Né? Uma coisa é o DRIP dos lugares, o projeto em si, o offset estava lá. A gente faz algo do esforço de P&D, né? Desenvolvimento de tecnologia em paralelo. Que a gente acredita que em algum tempo, todo esse conhecimento, há sinergias, tá? Mas não que seja recurso do offset. Deixa eu ver aqui. Ana, o foco atual. Não, eu trabalho em aeronáutica e defesa, que acho que essa história onde a gente aprendeu tem muita expertise. Mas eu também trabalho nas outras quatro áreas da cooperação: Sustainable Mining, a Vale é meu associado. Bioeconomia, a Suzano também tenho trabalhado bastante com eles. Sustainable Cities, que mais que tem? Bioeconomia, Sustainable Cities, Sustainable Mining e Life Science, né? Junto com o Carolins, que eu trabalho nas outras quatro áreas, né? Então, dentro de uma outra plataforma que chama Sweden Brazil Innovation Initiative, eu sou parceira dessa plataforma, tá? Eu sou aquela que apresenta o network no Brasil, faço muito scout, quando eles vêm ao Brasil a gente ajuda a montar a agenda, e quando a delegação brasileira vai à Suécia, eu ajudo bastante os brasileiros também. Eu estou aqui desde 2011, eu já fui à Suécia mais de 60 vezes, conheço muita gente, então tem sido um grande prazer, mas sem dúvida nenhuma eu sou mais forte em aeronáutica e em IA, por questões de história, tradição e dos associados que eu tenho, e no final é onde eu tenho recursos aqui de projetos.
tá bom? Quem mais? Helena, por favor, vamos lá. Boa tarde, deixa eu me apresentar. Eu sou Helena Petrilli, sou professora do Instituto de Física da USP, em São Paulo, professora titular na área no Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, né? E tenho trabalhado com a Suécia há bastante tempo. Me chamou a atenção, eu recebi, eu nem sei por quê, eu pensei que eu estava recebendo esse anúncio desse webinar, porque eu participei anteriormente de outras reuniões com o pessoal do consulado, né? Tentando fazer iniciativas de colaboração entre a Suécia e a USP, né? Que era o que estava acontecendo, e veio delegação via consulado. Pelo que eu Aham. entendi que você falou, o seu escritório não está vinculado ao consulado da Suécia e não tem nada a ver com nenhuma das fundações WISE, por exemplo, né, que são, e nem com a Universidade de Uppsala, que eu vi que você não listou. É isso? É uma outra iniciativa, essa do CISB? Então, Exatamente. Eu sou uma associação privada sem fins lucrativos, fundada em maio de 2011. Eu tenho no meu estatuto, como eu sou uma non-profit, né, uma organização privada sem fins lucrativos, eu posso ter associados, que possam ser empresa, universidade, ou ICT, ou entidades do governo. Quem são meus associados é aquela tela que eu te mostrei, né? Então, eu tenho um caráter institucional e também tenho um escritório de projeto. E aí eu tenho meu programa de mobilidade, o programa da cátedra, como se fosse um escritório de projetos. Eu recebo um endowment especial da SAB exatamente para algumas atividades, paga a bolsa e por aí vai, mas eu sou totalmente privada. O que acontece? Eu faço parte do Team Sweden, tá? Que é liderado pela Embaixada da Suécia, que tem o consulado da Suécia, o cônsul é um excelente parceiro, tá? Eles divulgaram, né? Mesmo o nosso annual meeting, a gente trabalha junto. Quem está lá no Team Sweden, que é um esforço especial, né, para a gente fazer o advocacy da Suécia aqui no Brasil. A embaixada lidera, tem o consulado da Suécia aqui em São Paulo, o consulado no Rio, o Business Sweden, que é uma entidade do governo, a Câmara de Comércio sueco-brasileira, que fica ali naquela portinha aqui atrás de mim, e eu estou no mesmo andar que a Câmara de Comércio, que também é uma associação privada sem fins lucrativos. Nós somos privados, né? A gente tem um board, a gente tem um conselho deliberativo, a gente tem conselho fiscal e por aí vai. Tirei sua dúvida, Helena? tirou Obrigada. sim, obrigada, viu? Prazer conhecê-la. Prazer. Não, eu espero que realmente nisso a gente possa caminhar em outras direções, porque realmente a gente tem lá na USP já uma colaboração estabelecida de troca de estudantes, né, e de programas de cooperação em física, né, em física de Tá. materiais. Você deve ter E Copsala muito forte, né? Lá por causa do com o ANGST, Uppsala com o Uppsala muito forte, agora começou com o Karlstad também, né, quer dizer, que a gente tá? começou, mas sobretudo com o Uppsala via o Oli Eriksson, né, que é o chair do Nobel aí, né? Então eu realmente ele tem trabalhado muito com a gente há muitos anos, né? Mas é interessante saber de vocês porque é talvez um outro viés. A gente não faz aeroespacial, mas seria interessante porque a gente faz materiais para aeroespaciais. Então não é que são coisas por aí. E Prazer, sempre, viu? Obrigada. prazer. E sempre tiveram muito aplicações na área de materiais, não porque eu seja engenheiro de materiais de São Carlos, tá? Né? Mas a gente tem uma infraestrutura muito grande na área de materiais e excelentes grupos de pesquisa na área de materiais. E já teve época assim de bolsa que tinham oito submissões na área de materiais. Sempre tem, viu? Helena, então Mas eu fica me de chama a olho. atenção na sua lista que do Instituto de Física da USP não tivesse nada, né? E de USP Nunca São Paulo tive. não tinha nada, né? Isso também me Mas já, chamou. exatamente, mas já tive da Unicamp, da Federal do ABC, da UFSCar, né? Mas é que assim, tem que ter um ponto especial de atenção. Talvez vocês trabalhem no Instituto de Física. Eu fui bolsista da Física da USP São Carlos, com TRL muito baixo. Aí o que Hum, vai acontecer, isso não existe muito interesse da SAB. é, Então o pois é. TRL tem que estar 3, 4, pode ser esse o ponto, tá bom? Aham. Mas eu acho que esse é o ponto para melhorar. É justamente aí que eu acho que a É, gente seria. Porque você exatamente. entende? As ideias estão lá, Lógico. mas não saem de lá para virar empresa, né? Eu acho que esse o seu papel nisso aí seria justamente a coisa interessante, né, da gente fazer, né, junto aos Super à iniciativas. disposição. Tá, Fica ok. em alerta sobre a próxima chamada e na área de materiais está lá na próxima chamada Ok. como tema, sim, viu? Ok. Obrigada. Eu vou ter que sair, desculpe, viu? Imagina, obrigada pela atenção. João, Olá, boa tarde, tudo bom? tudo.
Eu acredito que parte da minha dúvida já tenha sido respondida. Eu trabalho no Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade de Brasília. Eu fiquei interessado em saber mais como que a gente pode se associar para fomentar a comunidade acadêmica Ah, dentro dessas ótimo. áreas específicas que você mencionou antes. Tá. Me manda um e-mail. Você vai Mando. receber lá, tá? No Ah, final da apresentação você se inscreveu oficialmente, não se inscreveu, João? Se bem que eu peguei, sim, João, o NB, eu te mando um e-mail, eu te pego lá na lista de inscritos, eu te mando um e-mail, tá? combinado. Porque assim, a primeira coisa a fazer, como eu sempre falo, siga o CISV nas redes Uhum, sociais. Você vai saber de tudo que a gente está fazendo. Vou te dar um exemplo. 11 de novembro a gente tem um webinar Brasil-Suécia sobre centros de inteligência artificial. Então sempre tem um perfeito. lado sueco, um lado brasileiro, um moderador em duas linhas diferentes do lições aprendidas, tá? Então o que eu falo é seguir, acompanhar os eventos. Esse ano a Semana de Inovação foi na Suécia, então foram 27 brasileiros para lá. O ano que vem uma delegação muito grande da Suécia para cá, tá? Uhum, Então, a Semana de Inovação deve ser em Brasília, o ano que vem, sim, porque são 200 anos da relação diplomática Brasil-Suécia. Brasil-Suécia. Então, as reuniões de governo serão em Brasília em novembro do ano que vem. Então, deve ter uma Perfeito. delegação grande por aí. E eu acho que você deve ter contato com a Ana Carolina, lá na Uhum. Embaixada da Suécia. Você tem escritório, o contato dela? Não, não tem. Porque a Ana Carolina, a embaixada tem o OSI, né, que é o Escritório de Ciência e Inovação do governo sueco. Ela é Uhum. governo, eu não, Tá tá? Eu sou certo. uma no-profit. São Tá diálogos diferentes, bom. mas eu trabalho com a Ana Carolina há muito tempo. Tá certo. Vou aguardar seu contato e vou procurar a Ana, então. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui Obrigado. no chat, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Não, não tem. Cristiano, você queria fazer alguma outra pergunta? Não? Ah, perfeito. Não, tudo bem. Deixa eu só explicar. Eu sou aluno da UNB, do Gama, Engenharia Aeroespacial. E no ITA tem como você fazer mestrado graduando, né? Hum. Então, eu levei a problemática para o professor, que era desenvolver inteligência artificial para domínio aéreo. Aí o professor falou assim, nossa, é complexo, né? Porque a gente ainda está absorvendo, etc. Então, toda vez que tiver uma colaboração internacional, a gente participa da chamada para o outro lado entender também a demanda e assim se desenvolve. Eu acho que eu entendi assim, é dessa forma, né? Faz, faz É, sentido. assim, toda vez que tem a chamada, por exemplo, na chamada de bolsa, né, tem os temas, inteligência artificial tá lá, na nossa chamada, né, mas muito focada em autonomia, tá? Então, existem os temas, você pode propor um projeto de pesquisa, né, que vai ter interesse ou não. Então, se você é um pesquisador, já está fazendo doutorado e tem uma sinergia com aquele tema, você pode aplicar para fazer seu sanduíche lá, tá? Perfeito. Ok? Foi bem esclarecedor. Imagina. Eu acho que a Simone aqui tem uma pergunta. Simone, você quer abrir seu microfone e perguntar? Boa tarde. Pode ser, Eh, Simone. Tudo bem? Tudo. Eu, eu gostaria de saber se vocês trabalham com gestão pública também, ou aonde que eu poderia encontrar ou doutorado ou pós-doutorado em gestão pública na Suécia. Não trabalho. Nunca ninguém Não, me fez essa pergunta, mas vou te nunca dar uma ninguém dica. fez. Olha um site chamado Study in Sweden. Aham, Esse site tem mais de 1.000 programas de mestrado em inglês em universidades suecas. Com certeza tem gestão pública. tá. Ali já pode ser um direcionamento, porque se a universidade oferece um mestrado em gestão pública, ela tem doutorado, ela tem grupos, Sim, tá? Então vai sim, pelo Study in Sweden. Coloca lá, Study in Sweden, Sweden, sim. você entra, tá bom? Uhum. Eu acho que por ali você acha a sua trilha. Muito obrigada. Imagina, um prazer. Prazer. Mais alguma pergunta? A Liliana Rubio, tem uma pergunta aqui que ficou, eu não respondi. Quem avalia a chamada e tem de estar pronto um tech paper? Bom, quem avalia a chamada são, primeiramente, assim, como é tradicionalmente lá no CNPq, os ADOCs avaliam
a SAAB também avalia, porque ela é cofinanciadora. Não tem que ter um tech paper, tá? Mas tem que ter um projeto, né? Quer seja de pós-doc, quer seja de sanduíche, né? Lá na chamada você vai ver os pontos, né? E as notas de avaliação, e depois tem uma avaliação conjunta, aquilo que veio do ADOC e do CNPq, aquilo que veio da SAAB de avaliação e de priorização, tá? E aí uma decisão conjunta. E lembrar, acho que uma coisa importante, a SAAB tem direito a falar não. Se tiverem muitas submissões e a SAAB não tiver de acordo, não concordar, já houve casos mesmo, né, de pesquisa de projetos muito bem avaliados pelos ADOCs do CNPq e que a SAAB não teve interesse naquele momento ou simplesmente porque não era uma área de interesse deles desenvolver aquela determinada tecnologia. Tá bom? Espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Dioclésio, vamos ver aqui, ó, se eu encontro. Oi, Dioclésio? Isso vai funcionar. Estão me escutando? Oi, sim. Boa tarde a todos. Eu sou Dioclésio, sou professor da Universidade Estadual de Maringá, né? E você havia comentado que o foco principal dos próximos editais serão na área de defesa, né? Aeronáutica e Defesa. Aeronáutica e defesa, né? Até porque você comentou da questão da IA, né? Eu trabalho na área de design industrial, mas nos últimos tempos eu tenho trabalhado muito com a parte de automação usando IA, Hum. né? Incluindo a parte de servidores, né? Aquela coisa mais pesada. E aí eu queria realmente poder sondar algo que pudesse converger com... Tá. Ó, quando você receber um material aqui nosso, eu tenho um slide onde você vai ter o link da última chamada, que eram as áreas prioritárias. Na próxima chamada serão exatamente as mesmas áreas, tá? Porque e aí você pode até dar uma olhada, ver se é interessante ou não, se faz sentido, porque eu realmente só começo a trabalhar com a próxima chamada quando até uma questão de estrutura nossa aqui do CISV, né? Quando a chamada abrir, vai ter um tempo longo para diálogo com muita gente, né? E aí a gente fala especificamente, porque primeiro eu vou cuidar lá da chamada das startups que vai estar na frente, tá bom? Aqui no meu cronograma de Não, trabalho. tudo bem. Mas vale a pena olhar assim, dar uma olhada, estudar e você ter alguma ideia. Tá legal, então. Boa Obrigadão. sorte. Imagina. Mais alguma pergunta? Opa, desculpa. Não? Então, eu agradeço a todos. Vocês vão receber o PDF aqui. E vou colocar aqui até alguns slides extras aí, como o pro Dioclésio, né? Como foi a última chamada, tá? As áreas que você já dão uma olhadinha e vai ser idêntico. E a gente fica em contato, viu, João? Obrigada pelo interesse, tá? Um grande abraço a todos, obrigado aí por me ouvir, tá? Sempre um grande prazer conhecer gente nova e receber esses insights de vocês também é sempre valioso aqui para nós, tá? Um super abraço e uma boa tarde. Bom fim de tarde. Tchau, tchau.